Olá pessoal, aqui é o Eudes Luiz do canal Logística Atual. Pessoal, a gente vai falar nessa aula sobre centro de distribuição, seus setores e suas funções. Pessoal, CD, para quem não sabe, é o centro de distribuição. E o que é um centro de distribuição, Eudes? O centro de distribuição, pessoal, nada mais é do que um armazém centralizado estrategicamente para distribuir materiais de uma empresa focal, tanto para empresas filiais, como para o varejo, por exemplo. Então, o centro de distribuição ele tem essa função de distribuir para esses tipos de negócios que eu falei, tanto para outras filiais, como que a gente chama de transferência, ou para varejistas, que são vendas para esses varejistas, tá? Pessoal, dentro do centro de distribuição vai haver ruas, tá? As ruas são cada entrada dessa aqui é uma rua, que a gente também pode chamar de setor. Então isso aqui pode ser setor 44 ou rua 44, tá? Dentro dessa rua, pessoal, vai existir vários endereçamentos. E o que é endereçamento, Ildes? É onde coloca a mercadoria, pessoal. Por exemplo, aqui em cima é um endereçamento, aqui nessa parte é outro endereçamento, aqui já é outro endereçamento, e nessa parte do chão é outro endereçamento, tá? É um endereço, é como se fosse o endereço das casas de vocês, por exemplo. A mercadoria tem seus endereços para facilitar a sua procura dentro do centro de distribuição. As ruas também servem para distribuir os produtos conforme suas características. Por exemplo, produto de fósforo não pode ficar produto de papéis. Produtos químicos, como de limpezas, por exemplo, não pode ficar perto de produto alimentício. É por isso que serve as ruas, e as ruas, cada rua dessa vai dizer onde estão esses produtos, tá? É para isso que serve o centro de distribuição. E também, pessoal, onde eu trabalhei, por exemplo, no setor 1, que era a rua 1, era o setor de limpeza. Setor 2, perfumaria. Setor 3, bazar, que é produtos de baldes, copos, copo de plástico, copo de vidro, esponjas, vassouras e etc, tá? Então, cada rua dessa vai ter um tipo de produto, vários tipos, na verdade, um tipo não, né? Vários tipos de produtos específicos, mas que nenhum atrapalhe o outro. Ou seja, não contamine o outro, não tenha risco de explodir, de pegar fogo no outro e etc, tá? Tem que ter esse tipo de administração com esses materiais para que ele não atrapalhe ou venha danificar outros produtos. Tem também a característica de um centro de distribuição, ele vai ter uma área de expedição. Onde é o que é a área de expedição? Eu vou dizer uma área onde ficam as mercadorias, ou seja, é onde ficam as cargas sendo preparadas. Então, existe uma área de preparação de pedidos. O que é a área de preparação de pedidos, Ilse? Por exemplo, um cliente quando faz o pedido ao centro de distribuição, essa parte aqui, por exemplo, amarela que vocês estão vendo, é uma parte onde vai ficar uma carga. E uma carga, pessoal, nada mais é do que onde tem vários pedidos, onde vai ficar as mercadorias de vários pedidos dos clientes, ou um único pedido, porque também pode ter um único pedido, como, por exemplo, uma transferência. Às vezes, a maioria das transferências é para um único cliente, que é uma loja específica de uma empresa focal, por exemplo. Ela transfere para uma filial, por exemplo. E às vezes é só um único pedido. Então, é um único pedido e uma única carga, tá? Também pode existir uma única carga e vários pedidos. Por exemplo, um varejista. Existem muitos varejistas por aí, então existe aquele pedido, vários pedidos ali, mas é uma única carga, é uma única numeração da carga, tá certo? Eu vou explicar também relação à documentação de carga, mas não nesse vídeo, em outros vídeos, tá? Pessoal, no centro de distribuição vai haver docas, por exemplo. A doca é um portão, tá? Onde se coloca o caminhão tanto para esse centro de distribuição receber essa mercadoria ou essa mercadoria ser expedida, sair a mercadoria, como eu falei para vocês, e nesse caso aqui tem um caminhão. No caso, ou ele está recebendo, ou o armazém está expedindo, colocando a mercadoria para sair, no caso, carregando esse caminhão, ou então ele está recebendo essa mercadoria, está descarregando esse caminhão para a mercadoria entrar dentro do centro de distribuição. Aqui, como eu falei para vocês, isso aqui são áreas onde coloca a mercadoria, que pode tanto ser nessa parte aqui amarela, como eu falei para vocês, como também nessas áreas aqui, tá? E essas áreas aqui, essas mercadorias, a gente chama de cargas. Aqui pode haver vários pedidos e ser uma única carga e pode ser vários pedidos. E também pode ser uma única carga e vários pedidos está nessa carga aqui, tá? Que esses produtos que é o que a gente chama de carga, tá? E dentro da parte documental existe uma numeração de carga para ter controle sobre essa carga.
Os portões que eu falei para vocês, ó, pessoal, também as docas, né, como eu falei para vocês. E as docas são esses portões aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é basicamente parecido com esse daqui, ó. Parecido não, parecidos, né? Porque não pode ser, não é idêntico. Isso aqui já é outro centro de distribuição. Dentro do centro de distribuição, pessoal, vai ter áreas, setores específicos também. Por exemplo, confinado. O confinado, pessoal, nada mais é do que um lugar restrito que é para produtos caros, tá? Que pode ser roubado facilmente. Então, é chamado de confinado. Existe também a câmara fria. A câmara fria ela serve para colocar produtos resfriados e congelados, tá? Então, em alguns centros de distribuição tem esse tipo de áreas também específicas, tanto para produtos secos, que a gente chama de produtos secos, que é produto de limpeza, produtos alimentícios, que fica num canto mais quente, tá? E existem produtos que tem que ser colocado numa câmara fria, que é o produto congelado e resfriado, tá? Se vocês estão enxergando lá atrás, pessoal, aquele tipo de colocar uma mercadoria em cima da outra é chamado de blocagem, tá? Para vocês que não conhecem, o nome é blocagem. Coloca um pallet com mercadoria em cima do outro. Ó. Existe uma técnica para fazer isso, tá? Aqui, pessoal, um centro de distribuição também. Aqui uma área de recebimento. Aqui uma parte de unitização. O que é unitização? É a junção da mercadoria, tá? Existe uma área de pink, que pode ser essa área aqui, ou pode ser fragmentação, produtos fragmentados, produtos separados. Esses são unitizados, que estão juntos, e esses são fragmentados, separados, tá? Aqui existem os pallets, para que se movimenta essa mercadoria com mais facilidade, tanto dentro do centro de distribuição como na expedição dessa mercadoria ou no recebimento. Ele facilita muito a parte da logística. Existem os conferentes dentro de um centro de distribuição, tá? Como esse pessoal aqui, ó, empilhadores. Esse empilhador aqui possivelmente está vindo carregar esse caminhão aqui, tá? Que aqui a gente chama a área de expedição, área de recebimento aqui atrás, área de expedição aqui, ó, tá? E na maioria das vezes não é um empilhador que carrega um caminhão não, tá? É um equipamento chamado transpaleteira ou carrinho hidráulico, que a gente chama também na parte informal de patinha, tá? Um carrinho hidráulico tem que ser uma pessoa empurrando ele para carregar o caminhão, carregar com a mercadoria, ou então uma transpaleteira, que ela no caso ela é elétrica, tá? Para carregar esses caminhões. Aqui é a parte administrativa, que todo centro de distribuição vai haver uma parte administrativa, tá? Bom, pessoal, dentro de um centro de distribuição vai haver seus setores, tá? Existem os setores de compras, tá? É o que faz a compra da mercadoria. É aqui que ele emite o pedido para o fornecedor e o fornecedor vai trazer essas compras para essa empresa focal, para esse centro de distribuição. Os setores de compras a porta, na verdade, é o pedido dos produtos para que esse produto chegue no centro de distribuição e, consequentemente, seja distribuído, tá? Existe o setor de vendas também, na parte de logística do centro de distribuição. São os vendedores, por exemplo, onde eu trabalhava, era um pessoal de terceirizado, tá? Que eram os vendedores. E eles ficavam lá nos varejos, tá? Colocando os pedidos num computadorzinho de mão. E esses pedidos iam automaticamente para o setor de expedição, tá? Eram automáticos os pedidos, tá? E esses vendedores são muito importantes para poder alavancar a saída dessas mercadorias. Existe a parte de expedição, pronto. A parte de expedição ela trabalha diretamente com o setor de vendas. Assim que o setor de vendas coloca esses pedidos no computadorzinho de mão, ele é transferido para o computador da expedição e a expedição começa a trabalhar em cima desses pedidos para ser feito as cargas para sair. Existe o RM é o recebimento de mercadorias, é um setor também, tá? Dentro de um centro de distribuição, e vocês que é da logística também podem trabalhar nesse setor. É um setor também administrativo e fica lá esperando notas fiscais, conhecimento de transporte que vem junto com notas fiscais e por aí vai. E esse RM é ele que vai dar entrada dessa mercadoria no sistema para que, consequentemente, ela seja colocada dentro do centro de distribuição, seja estocada. Existe a parte administrativa, onde vai existir supervisor administrativo, vai existir gerente comercial, vai existir supervisor operacional, entendeu? Toda nessa parte administrativa aqui que eu estou falando. Dentro dessa parte administrativa também está o setor de compra, o setor do RM, setor de vendas, setor de expedição, está tudo envolvido com o setor administrativo. Crédito e cobrança é um setor que ele vai cobrar dos clientes e também vai dar créditos aos clientes. Onde eu trabalhava também, a responsável da carga, o freteiro, por exemplo, quando levar para o varejo que tinha algum problema de erro, os produtos, eles pagavam as diferenças dos produtos nesse setor de
de crédito e cobrança, tá? Esse setor também que vocês podem trabalhar aí no setor de logística. Existe troca de mercadoria. O troca de mercadoria nada mais é do que um setor onde vai colocar as mercadorias que estavam com avarias, produtos que ficou danificados e, consequentemente, pode ser devolvido para o fornecedor, pode ser jogado no lixo, mas tudo isso tirando nota fiscais desses produtos, tá? Esse troca de mercadorias aqui, esse é um setor também. Existe o estoque, também é um setor, e dentro desse setor trabalham os estoquistas para controlar essas mercadorias e deixá-las o mais próximo possível do real sistema com o que existe realmente dentro do centro de distribuição. Existe o RH, né, que vocês mesmos sabem. O RH é a porta de entrada para poder colocar os funcionários a fazer a admissão e demissão desses funcionários. Né? Existe também o setor de TI, que é a tecnologia da informação, que toda a logística precisa desse setor para poder que todos os outros consigam trabalhar. Tá? É um setor muito importante, tecnologia da informação. Aqui, pessoal, existem as funções, tá? Dentro do centro de distribuição. Dentro do centro de distribuição vai existir as funções de diretores, vai existir a função de gerentes, como eu falei, gerentes comerciais, gerentes operacional, vai existir vários tipos de gerentes também dentro do centro de distribuição. É uma parte que vocês também podem trabalhar aí dentro da logística, tá? Existem os supervisores, como eu falei, o supervisor operacional, que também pode ser chamado de gerente operacional, dependendo da empresa, como ela coloca esses nomes. Existem os compradores, que trabalham no setor de compras, como eu falei. Existem tanto os compradores como os auxiliares dos compradores, e esses compradores trabalham muito com relatório, tá? Vendo os custos das mercadorias anteriores para negociar com esses fornecedores, e os auxiliares também dão auxílio a esses compradores, porque é muita informação, muita tarefa para uma única pessoa. Então, existe sempre, na maioria das vezes, um comprador e um auxiliar. Sim, e esses compradores, cada um fica específico dentro para aquelas ruas que eu falei do centro de distribuição, tá? Existem compradores só para produto de limpeza, existem compradores só para produtos da câmara fria. Então, é assim que é distribuído dentro do setor de compras, tá? Os compradores são colocados referente aos produtos que eles conhecem bem. Existem os vendedores é eles que têm a alavanca de fazer com que esses produtos sejam levados até o cliente e a empresa fature. É uma parte muito importante da logística, porque é ele que alavanca os pedidos, e os pedidos vai direto para a expedição e começa aí toda a logística. Existem os líderes dentro do centro de distribuição. Aqui, para vocês que querem trabalhar em logística também, bastante importante, é como se fosse um encarregado, é um encarregado na verdade, só que tem empresa que chama de líderes, e esses líderes fazem com que a operação ande, a parte operacional. Existe o RM, que também é uma função, tanto é um setor como é uma profissão, tá? O RM é uma pessoa que recebe essas mercadorias, não que ela vai lá receber, ela recebe as partes documental e dá entrada nos sistemas. Quem recebe as mercadorias são os conferentes. Existe a expedição, tá? A parte de expedição também é uma parte administrativa e também é tanto um setor como uma função dentro da área logística, e a área de expedição trabalha em tudo aquilo que eu falei referente aos pedidos dos vendedores e, consequentemente, eles fazem as cargas, tudo via sistema, e aí começa toda a parte operacional. Existem os estoquistas, que trabalham no setor de estoque, e são os estoquistas que controlam tanto a parte administrativa dos materiais lá dentro do setor de centro de distribuição, ele também que faz os inventários, que é a contagem do que está físico lá para ajustar o sistema, dentre outras características dessa função. Tá? Os estoquistas também é a parte logística, caso vocês queiram entrar nessa área, também existe essa opção de ser estoquista. Trocas, que no caso é o pessoal que trabalha no setor de trocas, como eu falei para vocês, é tanto o setor como a função dentro da logística. É esse pessoal que trabalha pegando as mercadorias que estão avariadas, danificadas, está com algum problema com bichos, então leva para esse setor, e esse pessoal do trocas é que vai fazer toda uma triagem dessa mercadoria, uma separação do que está bom e o que está ruim, para consequentemente ver o que vai fazer de acordo com o que o gerente comercial vai falar. Existe aí, pessoal, os conferentes, tá? Os conferentes conferem a mercadoria na hora da entrada e na hora da saída da mercadoria, também é uma opção para a logística. Auxiliar de armazém é um cargo mais fácil de entrar na logística, que é um pessoal que separa a mercadoria, a parte do pink. Existe também, eles fazem a carga e a descarga dos caminhões. Existe transpaleteiro, que como eu falei para vocês, trabalha com aquele instrumento que eu falei, que ele é elétrico. Existe empilhador, que trabalha na hora de pegar as mercadorias nos porta-pallets. Na hora que, por exemplo, um auxiliar pede um pallet com mercadoria que ele está no alto, precisa do empilhador. E o empilhador vai lá e tira a mercadoria, tá? E ele também que empilha as mercadorias na hora que a mercadoria chega dos caminhões. Existe prevenção, que é para prevenir, né? Roubos, esse tipo de coisas, né? Coisas que estão que não estão normais dentro do centro de distribuição. Então eles previnem isso, para que as mercadorias não sejam nem roubadas,
dentro do centro de distribuição, tá? E é isso, pessoal. Obrigado aí para vocês aí e até mais. Espero que vocês tenham gostado.